Boa noite, Arena! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma palavra, crente camaleão. Estou achando muito criativa o título das palavras. Já orou hoje, mais 5 minutinhos, crente camaleão. Eu fiquei pensando aqui, crente camaleão, aquele que, quando está aqui na igreja, nota 10, respeita as pessoas, tem a fé verdadeira, mantém essa fé, mantém a esperança, confia, tem um bom comportamento, um bom pensamento, uma boa atitude, mas da porta para fora, muda completamente. Por que camaleão? Aquele bichinho, parece um lagartinho, um camaleão, ele muda a cor dele de acordo com o ambiente, para se adaptar àquele ambiente de acordo com a temperatura. E nós, na analogia dessa palavra, quando a gente é exposto a algum ambiente, aonde somos testados, pressionados, aonde não somos aprovados por medo, a gente acaba tomando decisões diferentes do que a gente toma quando estamos aqui dentro, quando estamos com pessoas no mesmo propósito. E qual é o problema disso? Isso afeta a sua identidade em Cristo, aquilo que ele falou, a imagem e a semelhança. Isso afeta a nossa imagem, aquilo que, do jeito que nós somos criados, a nossa essência. Eu poderia falar aqui hoje sobre cuidado com os ambientes, cuidado com as pessoas, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com certos lugares que você frequenta, cuidado como você responde os seus pais, questão de honra, de respeito, mas hoje eu quero frisar, hoje eu quero falar bastante sobre a sua verdadeira identidade, porque essa questão do crente camaleão, ela só acontece quando a pessoa, ela não está com essa identidade de Cristo enraizada dentro dela, dentro do coração dela, ou seja, ela está ali no meio termo, vamos dizer assim, está na corda bamba, qualquer coisinha ela muda de opinião, qualquer coisinha ela muda a atitude, qualquer coisinha ela muda o comportamento. E além dessa situação, dessas situações que nós somos expostos, além de, vamos dizer assim, corromper a nossa identidade, corrompe o nosso testemunho perante as pessoas. Se você foi criado à imagem e semelhança de Cristo, qual que é o seu papel? É você se parecer com Ele ali no mundo. As pessoas têm que olhar para a sua vida e falar, cara, essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa, ela carrega algo diferente. Essa pessoa ela tem uma fé, ela tem uma confiança que não é daqui. E essa instabilidade que gera por conta dos ambientes, por conta das pessoas, você que tem medo da aprovação das pessoas, você que tem medo de ser desaprovado, você que tem medo do que as pessoas vão falar. A todo momento que você for exposto a isso, a sua identidade em Deus, ela vai ser questionada pelas pessoas. Nós temos duas opções quando isso acontece, quando nós somos expostos. Ou nós influenciamos aquele ambiente, ou nós somos influenciados. E essa falta de identidade, ela dá liberdade para as pessoas definirem quem você é. Ela dá liberdade para as pessoas acharem aquilo que elas realmente pensam, porque você está parecendo com elas. Você está tomando o padrão do mundo que não é para você ser. Você está com medo daquilo que as pessoas vão falar, deixando as pessoas acharem aquilo que você não é, por medo.
por necessidade de aprovação, por medo do que vai acontecer se você se comportar como você se comporta perante a Deus, como você pensa perante a Deus, como você fala. Quando vem na igreja, não fala palavrão, respeita as pessoas, respeita os líderes, respeita os pastores, mas quando chega em casa é inimigo dos pais. Quando está com os amigos, tem o mesmo linguajar, tem os mesmos comportamentos. Mas eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje a sua identidade ela não será roubada. A sua identidade ela não será corrompida por conta dos ambientes e por conta das pessoas. Você vai sair daqui hoje decidido a manter aquilo que você faz aqui, manter aquilo que Deus entrega, que Deus fala sobre a sua vida e quem você realmente é perante Deus. Amém? E hoje eu quero falar sobre a sua verdadeira identidade e para o que você foi realmente chamado. Primeira coisa, para que isso não aconteça, você não seja esse crente camaleão que vive trocando as aparências, vive se adaptando aos ambientes que você frequenta por conta da pressão, por conta das pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer, isso tem que cravar no seu coração, isso tem que cravar na sua mente, você tem que viver isso, você tem que entender isso, é entender a sua verdadeira identidade. Que identidade que é essa? Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que entendimento é esse? Paulo está dizendo aqui, você tem que entender que o mundo não é o padrão para você. Você tem que entender que quem define quem você é, não é o mundo, é Deus. Paulo está dizendo aqui, que para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso fazer o quê? Transformar a minha mente. Eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que ter esse entendimento todos os dias, aonde eu andar, desde a hora que eu acordo até eu dormir, com quem eu frequento, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na família, que o mundo não é o padrão que me define. O que me define é o que Deus diz sobre mim, é o que Deus diz sobre você, é o que Deus pensa sobre você. A sua verdadeira identidade. Em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem no hebraico significa tesselen. Tesselen significa, o significado, semelhança visível de algo invisível. O que está dizendo aqui? Essa imagem que ele fala na Bíblia é você ter a capacidade de refletir através da sua vida quem Deus é, porque você foi criado dessa maneira, porque você foi criado essa imagem e semelhança, ou seja, o teu papel é refletir aqui nessa terra quem verdadeiramente Deus é. A marca da presença de Deus na sua criação. Ou seja, desde o princípio, a sua primeira essência, você foi criado para ser como Deus. Fala para o irmão do seu lado, você é o reflexo de Deus aqui nessa terra. Você é a imagem e semelhança. Você nasceu para ser o reflexo do amor de Deus, para ser o reflexo da sabedoria de Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. As pessoas vão começar a respeitar a sua identidade quando você começar a representar verdadeiramente Deus aqui nessa terra.
quando você começar a se posicionar, porque é só assim que as pessoas vão começar a te enxergar como realmente devem enxergar. Se você tem medo de se posicionar, se você tem medo de ter uma postura de realmente um crente que não é um camaleão, que não tem medo da desaprovação das pessoas, que não tem medo daquilo que as pessoas vão falar, aí sim elas vão respeitar a sua identidade. Aí sim as pessoas vão começar a olhar você, a sua vida, com outros olhos. Essa é a nossa primeira essência. Fomos criados dessa maneira. Fomos criados para carregar uma imagem, para refletir Deus em tudo aquilo que a gente fizer, em tudo aquilo que você pensar, em tudo aquilo que você falar. A tua palavra tem poder, as suas atitudes. Tudo isso é para você ter um bom testemunho, para que as pessoas possam enxergar isso e possam começar a ter a certeza que você realmente, não, essa pessoa, ela é diferente. Essa pessoa tem algo diferente. Aí elas vão começar a conhecer o quê? O verdadeiro amor de Deus através da sua vida, do que Ele tem feito. Porque você tem sido esse reflexo aqui nessa terra. Fomos criados à imagem e à semelhança. Essa é a nossa primeira essência. Em Gênesis 1. Logo depois, o que acontece? Vem a queda do homem. Aqui, nesse momento, acontece uma mancha nessa nossa primeira essência, na nossa identidade, nessa imagem que fomos criados. Mas Deus, por ser rico em misericórdia, o que Ele fez? Ele entregou tudo. Entregou seu único filho, para que a gente tivesse o quê? Uma nova chance, uma nova vida, para nós retornarmos a essa primeira essência, a essa identidade. Efésios 2, 4, 5. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O que Deus está falando aqui? Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Nós temos a primeira essência, que é a identidade de Deus. Temos uma mancha, que é a queda do homem. Deus nos dá uma nova oportunidade, e aqui Ele está falando em Efésios. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Ainda quando você estava morto nas suas transgressões, nos seus pecados, antes mesmo do seu sim para Jesus, já tinha algo estabelecido sobre a sua vida. É isso que Deus está falando. Ainda quando estávamos mortos, ainda quando você está em pecado, ainda quando você não tinha dito sim, já tinha algo estabelecido, já tinha se estabelecido uma promessa sobre a sua vida, para que hoje a gente pudesse fazer o quê? Ter essa reconciliação, voltar a essa verdadeira identidade, voltar a essa verdadeira imagem e semelhança do nosso Criador. E Ele fala: pela graça vocês são salvos. Pela graça você é salvo. Pela graça você recebeu uma nova vida. Pela graça você volta à sua primeira essência. Você volta à sua verdadeira identidade. Foi pela graça, porque nós não tínhamos a capacidade de tirar essa mancha. E pela graça você vai ter a capacidade de se manter firme nos ambientes, diante das pessoas. Não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que Deus estabeleceu sobre a sua vida, mesmo antes de você dizer sim para Ele. Amém? Colossenses 3:10. Mais uma confirmação. E se vestiram do novo, o qual está sendo renovado. Você está sendo renovado a essa imagem. A imagem do seu Criador está sendo renovada, a sua identidade. Você está sendo renovado para verdadeiramente aquilo que você foi chamado. Essa é a primeira coisa que tem que estar marcado no seu coração, que tem que estar marcado nas suas palavras, na sua mente. A sua verdadeira identidade é você ser igual a Cristo, é você
ser o reflexo do amor dele, da misericórdia dele. Pela riqueza da misericórdia do Senhor é que nós tivemos uma nova oportunidade, uma nova chance. Repete comigo, a verdadeira identidade. Segundo, a partir do momento que eu entendo a minha verdadeira identidade, que eu sei como eu fui criado, quem me criou, por quê. Qual que é o segundo passo agora? Não deixe sua identidade ser roubada. Nada pode tirar sua identidade. E eu vou te dar alguns exemplos. Vamos começar bem de leve. Primeiro exemplo, Judas. O discípulo que trocou o mestre por moedas. Faltou momento com Jesus? Faltou experiência com Jesus? O que faltou para ele? Decisão, fidelidade, entrega. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Por que eu estou falando desse versículo? Um exemplo. Porque uma das coisas que mais podem corromper a sua identidade é o dinheiro, é a cobiça, é o desejo de trabalhar demais, correr atrás e sempre deixar Deus em segundo plano. Cuidado com você que troca um momento com Deus por trabalho, um momento com Deus por a cobiça de algo. Segundo exemplo, Saul, o rei que se viu pequeno demais, um homem ungido rei por Deus, mas vivia com a insegurança por conta da pressão das pessoas, das circunstâncias, por conta do medo do que as pessoas iam falar, constantemente inseguro, com medo da opinião das pessoas. Vejo muitas pessoas assim, com medo do que as pessoas vão falar, e aí ficam sempre nessa questão do crente camaleão. 1 Samuel 10, versículo 1. Samuel apanhou uma vasilha com óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Saul é ungido rei. Pode pular para o versículo 8. Samuel unge Saul. Samuel pega e dá uma ordem para Saul e uma palavra: desça à minha frente até Gilgal, depois eu descerei até você para oferecer o holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Samuel diz: desce, vá na minha frente, desce até Gilgal, mas espere 7 dias, porque a hora que eu chegar, sou eu quem vou fazer os holocaustos, o sacrifício, e vou dizer o que você tem que fazer. Pula para o capítulo 13, versículo 4. Decorreu todo esse tempo, Saul desceu para Gilgal. Saul atacou os filisteus. Todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Versículo 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Versículo 6. Olha agora. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Versículo 7.
Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Versículo 8. Saul esperou 7 dias no prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. O que estava acontecendo aqui? Saul estava indo para a guerra, ele atacou os caras, ia ter uma luta de novo. O que começou a acontecer? Quem estava com Saul começou a ficar com medo. Quem tinha a unção? Era o rei. Quem foi ungido? Era o rei. Quem tinha a palavra? Era o rei. Mas a situação, as pessoas que estavam ao redor, aquele ambiente de pressão, olha o que o Saul fez. Versículo 9. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quem que tinha que fazer o holocausto? Era o sacerdote. Ele não estava autorizado a fazer isso. Versículo 10. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Eu fico imaginando Samuel chegando. O 11. O que você fez? Por que você fez isso? Quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Micamás, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Ele não estava autorizado a fazer o holocausto, mas por conta das pessoas, do ambiente, ele deu uma de crente camaleão. Fez o que não deveria ter feito. E quantas vezes acontece isso na sua vida? Porque as pessoas te pressionam, porque você está com medo, porque você está inseguro. Mas o rei tinha a palavra, o rei tinha a unção, o rei tinha o Espírito do Senhor. Quantas vezes você se deixou ser transformado, fez o que não devia, pela pressão das pessoas, pelo que o ambiente estava te pressionando, pelo que as pessoas estavam falando, pelo medo da desaprovação das pessoas. Versículo 13. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Saul tinha unção. 1 Samuel 10, versículo 1. Em 1 Samuel 10, versículo 6, Saul tinha o Espírito do Senhor. No versículo 8, ele recebe a palavra: vai na minha frente, mas espera que em 7 dias eu chego, e eu vou fazer. Um homem de Deus, que tinha a palavra, tinha a unção, tinha o Espírito do Senhor, começou a se comportar como as pessoas. Porque o que aconteceu aqui? A pessoa que ela é rei, ela é estabelecida para algo. Porque tem uma força maior. O lugar que Deus te colocou não é à toa. Você tem uma palavra, existe uma unção sobre a sua vida, existe um Espírito sobre a sua vida, que te dá força, que te auxilia, que te aconselha, que te dá coragem. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Os ambientes que você frequenta, as pessoas, o que elas falam de você,
as circunstâncias da vida, os problemas que você enfrenta, não definem quem você é. Essas coisas não podem apagar como Deus te enxerga. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas você tem que ser diferente daqueles que estão lá fora. Você tem uma palavra, você tem uma unção, você tem uma identidade. Eu declaro sobre a sua vida que, em nome de Jesus, que a partir de hoje a sua identidade não será corrompida. Você vai se lembrar da palavra sobre a sua vida. Você vai se lembrar da unção estabelecida sobre a sua vida. Você vai se lembrar daquilo que Deus fez, da reconciliação que Ele deu através do seu Filho por misericórdia, para que pela graça nós possamos ter uma nova oportunidade de estarmos aqui e estabelecer o reino dele aqui nessa terra, porque você tem sido forte, porque você tem permanecido, porque você tem buscado, porque você tem parado e porque você não tem medo, porque Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Dá uma salva de palmas, dá um glória a Deus. Naquele momento, o ambiente fez a identidade do rei Saul ser corrompida. E detalhe, não é porque você serve a Deus, que você faz uma oração, que você vem no culto no sábado, no domingo, que as coisas vão ser fáceis. Muito pelo contrário. Deus te escolhe e Ele te estabelece em certos lugares para que você seja a diferença, para que você seja o reflexo dele, assim como nós lemos no início, o reflexo de Deus aqui, para que você seja a força naquele lugar, para que você seja a pessoa certa para aquela pessoa que está precisando de uma palavra. O que Saul devia ter feito aqui? Ei, não sai daqui, porque o nosso Deus, Ele deu uma palavra. Ele falou que ia entregar. Se você ler um pouco antes, ele fala que vai entregar o exército ao povo de Israel, que vai dar a vitória. Deus te estabelece em lugares para que a palavra que Ele derramou sobre a sua vida, você possa declarar sobre a vida das pessoas. Uma palavra de força, de coragem, de ânimo, de perdão, de amor. Sabe quando que você vai parar de ser um crente camaleão? Quando essa mensagem, quando essa identidade, quando isso aqui criar raiz no seu coração. Quando você entender o tamanho da entrega que foi feita, para que a sua identidade pudesse ser restabelecida em Deus. Quando você entender o que Deus fez por você, é maior do que os ambientes que você frequenta. É maior do que os problemas que você enfrenta. Agora eu quero te mostrar por que você foi escolhido. 1 Pedro capítulo 2. O título dessa passagem: A Pedra Viva e o Povo Escolhido. Portanto, livre-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Espera aí que não é essa aqui não. Agora está certo. Volta no versículo 1, 2, 3. Agora que provaram que o Senhor é bom. 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus
e preciosa para Ele. Olha a comparação que Deus faz aqui. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. A pedra viva que Deus se refere antes, está falando de Jesus. Pedras vivas, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus está mostrando aqui de novo a sua identidade, a sua semelhança. Ele te compara como uma pedra viva também. Você está sendo utilizado na edificação de uma casa espiritual, ou seja, você está sendo utilizado como um alicerce de algo. Você está na mesma comparação que Jesus, uma pedra viva. Você é uma pedra viva, você é o alicerce. Você tem algo que as pessoas aí fora não têm. Deus está falando aqui, eu te escolhi. Eu estou te usando. Eu te chamei. Meu irmão, se ainda você não está vivendo isso, hoje é o dia de você mudar a sua história. Hoje é o dia de você tomar posse disso aqui. Hoje é o dia de você se tornar essa pessoa. Versículo 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Você confia nele? Você confia nele? Então por que você não demonstra isso lá fora? E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Deus não te escolheu e não te usa para você ser envergonhado. Deus te escolheu para mostrar para as pessoas lá fora que é possível ser transformado, que é possível revelar a grandeza do nosso Deus, que é possível carregar o verdadeiro peso real de quem Deus é. Ele te escolheu para isso. Ele te deu essa identidade para isso, para você ser esse reflexo, para você ser essa pessoa. Versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a ser a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra mais importante de uma fundação. É onde é apoiada a estrutura de uma casa. Ela é uma rocha muito firme, que nenhuma máquina na construção civil, trabalho com obra, nenhuma máquina consegue romper essa pedra. Se você confia, você não vai ser envergonhado. E uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque rejeitam a mensagem, algo para a qual estavam destinados. A partir do momento que eu rejeito essa mensagem, que eu deixo que a minha identidade seja corrompida lá fora, eu paro de viver para aquilo que eu fui destinado. Eu paro de ser o reflexo de Deus. Em nome de Jesus eu declaro que nada e nem ninguém vai tirar a sua identidade. Nada e nem ninguém vai parar você. Nada e nem ninguém vai dizer quem você é. Nada e nem ninguém vai tirar a promessa de Deus sobre a sua vida. Nada e nem ninguém vai parar aquilo que Deus começou na sua vida. E que a partir de hoje, se você ainda não vive, você vai começar a viver as grandezas de Deus na sua vida. As pessoas vão começar a enxergar algo diferente. Essa pessoa tem.
essa pessoa, ela tem algo que eu não tenho, essa pessoa, ela carrega algo que eu não carrego. É porque você tem feito parte disso, você está sendo utilizado como uma pedra viva. Amém? Terceiro e último. Primeiro, a sua verdadeira identidade. Segundo, não deixe ninguém roubar. Não deixe nenhum problema, nenhuma circunstância, nada que você tem passado pode roubar a sua identidade. Entendeu isso? Agora, chega a hora de você ser a luz desse mundo. Chegou a hora de você subir um pouco mais a régua. Mateus 5, 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você, se lá fora perder o seu sabor, perder a sua identidade, para que você serve? Como que vai ser restaurado? Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui está dizendo de posicionamento. Se você não demonstrar aquilo que Deus tem feito dentro de você, os homens vão pisar em você. Eles vão definir quem você é. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. A partir do momento que você entende a sua verdadeira identidade, não deixa ninguém roubar, não tem como esconder aquilo que brilha dentro de você. Por isso que Deus te estabelece em lugares que parece que é loucura, parece que é impossível, mas é porque você vai ser a luz naquele lugar, você vai ser o sal para aquele lugar, você vai ser o momento de transformação para aquelas pessoas. É assim que o reino de Deus avança. É quando nós nos posicionamos, tomamos posse dessa identidade e começamos a ser o sal dessa terra. Estamos ser a luz desse mundo. Não paramos por nada, porque existe uma palavra sobre a sua vida, existe uma unção sobre a sua vida, existe um novo tempo, uma nova história. E não importa o que as pessoas dizem e o que acontece com você, porque nós temos um Deus que é especialista em escrever novas histórias. Amém? Fica de pé no seu lugar. Deus, o que Deus está querendo te dizer nessa noite? Eu não te escolhi para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu não te escolhi para te deixar escondido e rejeitado. Eu te escolhi para eu te colocar no lugar certo, no lugar que você deve estar, na família que você está, com as pessoas que você está, para que você possa iluminar essas pessoas, para que você possa ser a diferença nessas pessoas, para que você possa entregar uma mensagem quando essas pessoas estão precisando. Deus te escolheu para você ser um testemunho vivo dele nessa terra. Quem aqui já viveu grandes coisas em Deus? Eu quero que você feche seus olhos.